Imagine só, você tem 9 anos de idade, é forte, mas ainda é filho do cara mais poderoso do universo, que é um alienígena, nem ser humano é, tá ligado? Acontece que depois de muitas confusões que você passa na sua vida, seu pai morre em decorrência de uma doença no coração e 3 anos depois, 2 androides literalmente erradicam a espécie humana e literalmente matam todos seus amigos sem dor nem piedade e deixam apenas 2 dos seus amigos vivos, cara, e um deles ainda era um bebê. Você é obrigado a crescer no mundo pós-apocalíptico e sendo torturado mentalmente pelo peso de ser a última esperança daquele planeta. Na verdade, nem é você, é o próximo que vem depois de você, que você é obrigado a treinar e você ainda perde um braço, cara. Essa é a história do Mirai Gohan, o Gohan do futuro. Essa é a linha original dos acontecimentos de Dragon Ball Z, por mais que muita gente ache que é a linha em que acontece Dragon Ball Z, Super. Não, a linha verdadeira, se o Trunks do futuro não tivesse viajado, que era para ter acontecido isso, né? Se o Trunks do futuro não tivesse voltado no tempo, tudo isso que nós vimos na realidade dele realmente é a linha original dos acontecimentos de Dragon Ball. Triste. Mas falando do que importa, o vídeo de hoje ele vai ser totalmente focado no Mirai Gohan, cara. E infelizmente o destino cruel que ele teve. E olha que ele é um dos melhores personagens de todo Dragon Ball Z, se não da franquia, tá? Merecia mais tempo de tela. E aqui a gente vai estar fazendo um resuminho de quem é o Mirai Gohan, tudo que ele passou na vida dele até chegar ao seu destino cruel. Então, sem mais enrolação, já vamos contando aqui a nossa história. Basicamente, essa história ocorre após os acontecimentos da saga Namek de Dragon Ball Z, ou a saga Frieza para os mais íntimos. Acontece que o Goku estava retornando de Yadrat, mesmo planeta que ele aprendeu o teletransporte. Enquanto isso, Frieza havia de alguma forma sobrevivido à explosão de Namekusei. Ele foi resgatado, foi salvo, teve seu corpo reconstruído com partes de robô e estava a caminho da Terra, inclusive querendo vingança do Goku dos Terráqueos. Acontece que sim, o Trunks do futuro, para impedir a ameaça de Freeza e do seu pai Ricode, que inclusive também estava com ele, o Goku teve que se ver obrigado a se teletransportar de sua nave no meio do espaço para diretamente à Terra. Assim, de qualquer jeito, né, como tivemos na linha original, acabou derrotando e humilhando o Freeza e o Ricode. Após isso, a Terra parecia estar em paz. Pelo menos parecia, né? Os guerreiros Z não haviam sido avisados, né, como tivemos na linha do Trunks do futuro, de que alguma coisa iria aparecer daqui a alguns anos. Pois é, um tempo depois, Goku foi diagnosticado com uma doença no coração misteriosa, que inclusive isso fez ir-lo até a morte. E como Shenlong não pode curar pessoas que morreram de doenças, basicamente Goku não podia ser ressuscitado com as esferas do dragão. Então, infelizmente daí o Goku foi dessa para melhor mesmo, não tinha o que fazer. E como o Trunks do futuro disse, né, depois de 3 anos após aquela chegada do Goku de Yadrat, basicamente lá em maio, tivemos a chegada, né, o despertar dos androides 17 e 18, que causaram o maior terror no planeta Terra. Durante anos, eles torturaram, destruíram cidades e dizimaram praticamente por inteiro tanto a flora e quanto a fauna, principalmente o ser humano e todas as suas construções. E os guerreiros Z, infelizmente, todos foram derrotados um por um. Piccolo, Tenshinhan, Yantia, todos, não sobrou um, cara. E como infelizmente o Piccolo também foi dessa pra melhor, acabou de que as esferas do dragão, né, já que o Piccolo ele tinha ligação com o Kami-sama, as esferas do dragão deixaram de funcionar, ou seja, não podiam chamar o Shenlong e os guerreiros Z também não podiam ser ressuscitados jamais. E daí o inferno na Terra já começa, já que o Gohan foi o único guerreiro Z, né, o último que sobrou. Não sobrou nenhum mestre Kami para contar a história, tá ligado? Então, o que acontece é que o Gohan ele ficou treinando durante anos até ele chegar na sua fase adulta, né? Mesmo que não seja poderoso o suficiente ainda para derrotar os androides, ele ainda guardava no seu coração rancor de tudo que aconteceu e de que ele poderia ter sim salvo seus amigos se ele tivesse pelo menos conhecimento da chegada dos androides. O interessante desse
desse Gohan é que desde que ele era criança, né, cerca dos seus 12 anos de idade, quando todo aquele terror começou no planeta, né, basicamente a partir dos 9, já que ele perdeu o pai aos seus 9 anos de idade e aos 12 viu todos seus amigos sendo mortos por androides assassinos, cara. Que vida cruel esse Gohan levou. E o pior, ele ainda não podia derrotar eles. Ele tinha maior noção em todos os confrontos que ele teve com os androides, que ele não tinha poder suficiente para derrotar eles. Não é à toa que o próprio 17 sabia disso. Quando o Goku-Han enfrentou pela última vez antes de ser derrotado pelos androides de uma vez, o androide 17 disse que ele havia, o Gohan, chegado à marca de 50% de poder comparado ao 17. Ou seja, imagine aí o que eram dois androides pra cima do Gohan, né? E olha que ele ainda tá considerando essa fala como Mirai Gohan no Super Saiyajin, cara. Mas continuando, chegamos na fase adulta e esse Gohan teve que se virar literalmente treinando no ar, já que não tinha o Senhor Kaiô, não tinha o Mestre Karin e muito menos tinha lá a Sala do Tempo, já que esse Gohan não sabia onde ficava a Sala do Tempo e nem o Senhor Popo também serviu para ajudar, né? Infelizmente isso é um furo de roteiro gigantesco nessa linha do tempo. E acontece é que também o Trunks está nesse auge aí com seus 15 anos de idade e está sendo aprendiz do Gohan aí, já que o Gohan sabe que uma hora vai ter que se sacrificar e deixar tudo nas costas do Trunks. Então ambos, estão se treinando, tanto o Gohan está aprimorando suas técnicas mesmo sabendo que não vai adiantar de nada, e isso inclusive dá um baita desenvolvimento pro personagem, já que ele sabe que não importa o quanto ele treine, ele sabe que nunca vai ser capaz de superar os androides, e sempre coloca isso nas custas do Trunks, já que ele sabe que o Trunks é o único ali naquele mundo ainda que restou que tem capacidade de derrotar aqueles demônios. Então, depois de muito treino, muita porradaria, o Gohan ele acabou tendo que, entre aspas, sacrificar o seu braço para poder estar protegendo o Trunks, ou seja, dali a gente já tinha uma base de que brevemente o Gohan iria estar partindo dessa para melhor, e foi o que realmente aconteceu. Em uma missão, já que eles estavam treinando em uma cidade próxima, eles haviam notado ali a chegada e a destruição dos androides, que eles estavam se divertindo ali, destruindo e torturando pessoas. Aconteceu que o Trunks ele queria participar dessa missão. Já o Gohan, ele sabia que aquela ali seria sua última missão, o seu arco de redenção. Então ele decidiu cortar literalmente o Trunks da missão e foi partir para cima dos androides. E depois de uma cena linda e épica, literalmente o Gohan do futuro tem a sua infelizmente morte. Ele é superado pelos dois androides 17 e 18.